Olá, sejam bem-vindos ao Poder Educação. Eu sou José Carlos Barbieri, reitor do UniCV e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos aqui gravando mais um podcast e hoje a nossa convidada, ela é uma empresária de bastante sucesso aqui na nossa cidade, em Maringá. Foi ganhadora do prêmio Assim Mulher, que é concedido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá a empresárias de destaque, de sucesso na nossa cidade. Ela é formada em processamento de dados e MBA em gestão empresarial. A Fátima, que é a nossa convidada, ela é sócia e diretora da imobiliária Silvivata, que tem 5 lojas aqui em Maringá. Além disso, ela está muito ligada ao terceiro setor. Ela é presidente do Lar Escola da Criança, uma entidade que atua aqui em Maringá há mais de 60 anos e a Fátima está na entidade há mais de 30 anos. Ela é patrocinadora do projeto Aqua Natação, voltada para pessoas com deficiência física e, além disso, ainda é mãe, vó e triatleta. Então, com vocês, Fátima Ivata. Fátima, seja bem-vinda ao nosso Poder e Educação. Muito obrigada, Barbieri. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui, né, com você, conversando com você, primeira vez no programa, mas conversando com você. Agradeço muito o convite. Vai ser um prazer. Opa, vamos ter aqui uma conversa com certeza que vai poder dar aí para os nossos alunos que estão espalhados por todo o Brasil, também fora do Brasil e também para os nossos gestores, um pouquinho da sua história. Então, Fátima, você tem uma trajetória profissional e pessoal impressionante. Poderia compartilhar um pouco sobre como começou sua carreira e até chegar atualmente, aquela história pessoal, aquela história profissional de vida? Olha só, Barbieri, justamente agora, né, nessa época, está fazendo 24 anos que eu assumi a direção da imobiliária Silvivata, que o Silvio me chamou para ser sócia, né, juntamente com ele, e eu entrei num momento de dificuldade da empresa. Já tinha prestado um trabalho anterior para a imobiliária, porque hoje nós somos a primeira imobiliária a ter os computadores na nossa cidade, né? Numa época que a gente falava em ficha de locatário, ficha de proprietário, vistorias digitadas digitadas não, ó, o termo, né, não sai, vistorias passadas no mimeógrafo. Então era assim, foi um momento bem diferente que hoje a gente nem se imagina, né, nesse sentido. Então eu entrei naquele momento inicialmente com esse objetivo da informatização, né? Ali já foi o meu primeiro desafio, mesmo não sendo sócia da imobiliária, né, naquele momento, porque era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo, não se falava nisso. Os microcomputadores estavam iniciando, né? Eram caríssimos. Eram caríssimos, né? Então foi uma trajetória muito interessante que ali acho que foram os primeiros desafios que eu consegui vencer, né? Dentro da empresa, né? E funcionaram e muito bem, né? Os sistemas vieram a auxiliar muito, né? Então controles que eram feitos manualmente, a partir dali conseguimos ter, e justamente com isso vem um aumento na carteira, né? Vem um aumento na administração, você consegue ter uma maior efetividade, né? Agora, a minha parte na gestão se iniciou mesmo no final dos anos 2000, então 24 anos, né? A empresa passando por uma situação financeira muito complicada, e o Silvio me chamou para, então, ser sócia dele naquele momento. Silvio é o esposo, o Silvinho. Exatamente, o Silvinho Ivata, né? Então, me chamou para, juntamente com ele, nós reerguermos a imobiliária, né? Então, acho que aquele momento, então, justamente hoje, acho que eu estou até emocionada, porque realmente 24 anos atrás nós decidimos realmente dar as mãos e levantarmos a empresa, enfim, fazer o que era necessário ser feito para a empresa seguir adiante, né? Superar as dificuldades, né, Barbieri, daquele momento e seguir adiante. Você recentemente foi premiada com o prêmio Assim Mulher. O que significa esse reconhecimento, tanto como empresária, como também pessoa? Olha, Barbieri, vou te falar que está sendo uma alegria muito está no grande. reinado ainda. Eu estou no meu reinado ainda, vou até o último dia.
Está sendo muito, muito, muito bacana. Foi muito, realmente, acho que foi muito impactante para mim esse ano, né? Porque quando a gente ganha esse prêmio, você não consegue avaliar, não consegue imaginar que lá está o que vai ser esse ano, né? E acho que uma coisa muito importante para mim foi que eu consegui olhar para a minha história. Porque quando a gente olha para trás da nossa história, quando a gente está passando pelas dificuldades, elas são dificuldades, né? Certo. Então, elas acabam tendo, vamos dizer, esse peso para você. E quando você passa por aquela situação, você supera, você consegue desenvolver seus talentos, colocar seus talentos em prática e conseguir ter olhado para trás toda a minha trajetória. Então, desde a minha infância, a história, né, com a minha mãe, todo esse trajeto que eu fiz. E aí a família, né, que para mim é o bem maior. Então, a família que eu consigo, o meu legado mesmo é a família, né, que a gente conseguiu, então, educar 3 filhos, né, hoje os 3 são casados, 3 netos. Então, são legados muito importantes. Então, quando você olha para trás e junta tudo isso numa história, né, e vê o seu trabalho social, né, repercutindo, e o que a gente fez realmente dando as mãos e batalhando pela imobiliária. Então, foi um reconhecimento, assim, para mim, extremamente valoroso. Sinceramente, não esperava, né? Mas quando ele veio, eu estou aproveitando muito, muito, curtindo muito, aproveitando cada momento, né? E só posso agradecer, né, a todos que me deram, né, no caso, esse prêmio. Que legal. Para você que está nos assistindo e não mora em Maringá, o prêmio Assim Mulher é o prêmio da Associação Comercial Empresarial de Maringá, que tem o Conselho da Mulher Empresária e Executiva, e esse conselho reconhece na sociedade aquela empresária, aquela executiva que faz a diferença na sociedade, seja no meio empresarial, como também no terceiro setor. E a Fátima ganhou por ser um exemplo disso. Fátima, você possui uma pós-graduação em MBA executivo, é sócio de uma imobiliária com 5 lojas. Quais foram os maiores desafios que enfrentou como gestora, especialmente em um setor tão competitivo como o imobiliário? E muito ligado ao setor, o setor é muito ligado ao gênero masculino, né? Sim, exatamente. Mas, Barbieri, olha só, eu nunca levei com essa ótica. Nunca me coloquei, entendeu? Assim, eu sou mulher, nunca me coloquei isso como uma barreira. Então, eu sempre encarei isso de uma forma natural. Então, considerando assim, as minhas habilidades, as minhas capacidades, né, procurei me colocar no mercado imobiliário. E a minha maior dificuldade foi a resistência que eu tive quando eu fui instalar, por exemplo, os computadores, quando eu assumi realmente a gestão da imobiliária Silvivata, pela falta de experiência, né, que eu tinha. Então, eu tive um pouco de resistência, tanto da equipe quanto a resistência dos clientes, porque não sabiam, não entendiam qual era o meu real objetivo ali na administração, né? Então, a pergunta ficava, nossa, mas como confiar, né? E a confiança, naquele momento, que eu podia dar era em mim mesmo, né? Era na minha palavra. Era na minha palavra, era o que eu estava combinando. A garantia sou eu. A garantia sou eu, né? E isso tem muito a ver comigo mesmo, porque eu acho que eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa muito comprometida com o que eu encampo. Então, se eu me comprometi com você com uma situação, eu vou realizar, né? Seja ela pequena ou seja ela grande, uma vez comprometida, eu vou fazer o meu melhor para que aquilo tenha êxito, né? E no mercado imobiliário, né, eu estou falando eu enquanto gestora, mas o meu parceiro é o Silvio, né? E o Silvio, ele tem um conhecimento de mercado, me desculpem os outros, mas é o melhor corretor de Maringá. Eu estava com um apartamento para vender faz um ano, passei para ele há um mês e ele já vendeu para mim. Né? Então, quer dizer, eu tenho referências para poder falar o que eu tenho falado, né? O Silvio, ele é uma referência em Maringá, no mercado imobiliário. Eu falo que o Silvio é uma referência no desenvolvimento do mercado imobiliário de Maringá. Então, tem muitos bairros que iniciaram porque ele trouxe empreendimentos que as pessoas hoje nem sabem. É importante até a gente, daqui para a gente, resgatar isso com eles, sabe? Importante. É muito importante, porque ele, sim, trouxe esse desenvolvimento imobiliário. Então, eu falo assim, que a minha gestão foi bastante respaldada pelo conhecimento que ele tinha, né? Que ele tinha, não, que ele tem do mercado imobiliário.
né? Então, a dificuldade era essa, né? Mas a facilidade foi de ter ele como um parceiro ali. E o mercado imobiliário também me apresentou vários parceiros que eu pude confiar. E que eu, não sabendo como administrar uma imobiliária, fui sim me pautar neles e eles me abriram as portas. Eu acho que isso foi um grande ganho, sabe? Acho que para todos nós, que é uma amizade que permanece para sempre, um agradecimento, uma gratidão será eterna, né? Que joia. Fátima, já que nós estamos falando da imobiliária Silvivata, você tem 3 filhos, um é médico, está lá em Santa Catarina, e você tem 2 filhos que trabalham com você. E quando você ganhou o prêmio Assim Mulher, nós conhecemos a sua história, como você disse, e conhecemos também a história da sucessão familiar que vocês estão realizando. O que você poderia falar de aprendizado nessa sucessão familiar, tendo a Thaís e o Silvinho, filho, à frente, 2 jovens que estão trazendo, né, essa vanguarda, essa vontade de trabalhar e fazendo a diferença? Então, primeiro eu acho assim que eu e o Silvio tivemos um crescimento na imobiliária, um crescimento orgânico. Certo. Então, gradativo, paulatinamente, né? A imobiliária estava se desenvolvendo, né? Em busca de novos parceiros, mas foi um crescimento gradual e, vamos dizer, lento. Posso usar essa palavra lento. Agora, com a chegada dos jovens, Barbieri, a ótica que eles têm, as ideias, a criatividade, a pujança e, como não dizer, a energia, né, que já é inerente a um jovem, né? Sim. Então eles trazem muitas ideias que são, eu acredito, muito à frente do que a gente mesmo às vezes está preparado para entender, né? Às vezes a gente mesmo não consegue enxergar. Então o que eu tenho para dizer é que o jovem ele precisa de espaço, precisa de acompanhamento, de apoio, sim, mas ele precisa de espaço para colocar as ideias dele, para ele desenvolver aquelas ideias, né? E o espaço e abertura para colocar em prática, né? Então, por exemplo, haja visto a sede nova da imobiliária, né? Ficou linda, ficou acolhedora, então os funcionários têm um lugar harmonioso para trabalhar, o cliente também é atendido de uma forma totalmente diferenciada, né? E eles perguntavam para nós, mas mãe, o que você está achando da sede velha, né? Aqui, tá bom, né? Tá bom, né? E a gente vai melhorando uma coisinha, vai melhorando outra, mas não é feita de acordo com o que você precisa, né? E aí vem o jovem e faz uma disrupção, né? Não, precisa estar de acordo com o que a gente precisa, né? Então, essa garra, né, de fazer essa mudança, né, eu acho muito bacana. E o legal assim que vem com o conceito do que eu e o Silvio temos. Então, são os valores, né, a tradição da imobiliária, mas aliado ao moderno, aliado ao digital, né, aliado à alegria que todos nós temos, né, mas isso tudo aliado ao trabalho. Né? Se colocar isso num ambiente de trabalho feliz, um ambiente de trabalho alegre. Eu acho que é um ganho muito grande. Eu acho que é um ganho muito grande. Aonde eu estou indo, onde eu tenho oportunidade de falar, eu tenho falado. Deem espaço para os jovens. Deem espaço para os jovens. Vocês que são pais numa empresa familiar, e hoje o jovem, ele não quer uma resposta para amanhã. A resposta do jovem é hoje. Então, acho que a gente tem que se preparar para lidar com esse jovem, né? Estarmos mais antenados, com maior envolvimento mesmo nas coisas, porque eles querem resposta rápido, mas eles também fazem a ação rápido. Então, não é só uma via, não é uma via de mão única, é uma via de 2 mãos. Então, abram espaço, escutem os jovens, porque eles têm potencial para implantar e para crescer. Então, desapegue, desapegue, oportunize e acredite. É isso, é isso. E, às vezes, você tem que acreditar, mesmo não entendendo total. Porque isso acontece com a gente. Você, às vezes, não está visualizando o final do túnel, né? Mas eles estão. Eles estão. E, às vezes, alguma intempérie ali no meio do caminho acontece. Faz mas parte, é aprendizado, né? Exato. É crescimento, né? Sem a experiência que nós já tivemos, né, Barbieri? Quantas coisas, né, a gente já passou, né? Exatamente. Sem essa experimentação, eles não vão chegar, né? Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do terceiro setor. Então, você está como presidente do Lar Escola da Criança, que é uma entidade que tem mais de 60 anos aqui em Maringá, uma entidade extremamente respeitada, valorizada.
Qual foi o impacto mais significativo que viu no trabalho da instituição? Algum projeto ou história marcante que você gostaria de destacar nesse período que você está? É a sua segunda gestão como presidente, né? Terceira gestão já. Barbieri, aqui eu preciso fazer um parêntese e colocar que justamente foi a sucessão na imobiliária que oportunizou para que eu conseguisse me dedicar mais tempo na área social, que é uma área que eu gosto muito. Então, eu, sim, sou voluntária na área escola há mais de 30 anos, né? Antes só como doadora, depois como voluntária, diretora, e no terceiro mandato como presidente. E aí, sim, eu consegui realmente encampar e me dedicar maior tempo justamente pela sucessão. Então, quer dizer, os filhos, os jovens vieram, né? Estão dando conta do trabalho e eu consigo me dedicar. Quanto ao Lar Escola, eu acho assim que tem muitas histórias realmente que impactam, mas eu acho que o bonito do Lar Escola eu posso dizer assim para você, o arroz e feijão diário é o que é feito na instituição todo dia, a sementinha que é plantada no coração de cada criança que é atendida na instituição. Eu acho que isso é o bonito da nossa instituição, porque o Lar Escola ele acolhe crianças a partir dos 6 anos de idade, diariamente no contraturno escolar. Então, a gente oferece atividades recreativas, esportivas, de lazer, mas o mais importante que tem na instituição, e quando as pessoas vão na instituição e podem conviver com o trabalho que é feito lá, eles percebem isso, é o carinho que é dado para as crianças, né? É o carinho, é o acolhimento, é a atenção. Então, eu acho assim, tem histórias impactantes? Tem, vou relatar para você algumas aqui, mas o mais bonito é o trabalho diário que essa criança percebe e que essa criança lá na frente, a hora que ele for criar a família dele, a hora que ele for trabalhar, a hora que ele for, né, precisar desse respaldo, ele tem dentro dele. Ele tem dentro da história dele, ele tem essa caminhada. 2 histórias que eu quero compartilhar com você, que eu acho muito bacana. Uma delas é da Bruna. A Bruna hoje é a nossa psicóloga. E a Bruna entrou na instituição para ser uma atendida com 6 anos de idade. E ela cumpriu toda a jornada do Lar Escola, dos 6 aos 15 no projeto de convivência, de 15 a 15 e meio, mais ou menos, no pré-aprendiz, depois jovem aprendiz, foi jovem aprendiz no Lar Escola, terminou o projeto, foi contratada no departamento financeiro, entrou na faculdade de psicologia e sempre falou, quero trabalhar como psicóloga na instituição. E no nosso projeto, sim, no nosso projeto não cabia verbas ainda naquele momento para uma psicóloga destinada à instituição em si, né? E ela todo ano, olha, já fiz 1 ano, já fiz 2, já fiz 3. Se formou e o que nós fizemos? Viabilizamos um projeto específico para termos uma psicóloga na instituição. Extremamente importante, principalmente após a pandemia, que todos nós precisamos extremamente importante. Ter um colo. Exatamente. E aí o que eu falo para você assim, você imagina a diferença de uma psicóloga que conhece o que é uma criança atendida pela nossa instituição, que ela viveu isso desde os 6 anos de idade. Faz toda a diferença. Então, ela bate o olho, né, na criança e outra criança conhece ela viu ela no Lar Escola o tempo inteiro. Então, alguma coisa no corredor, posso falar com você? Então, não fica aquela coisa só com hora marcada, né, só aquela coisa, tem que ser o burocrático ali, né? Não é dessa forma. Então, a criança também já se sente acolhida, só encontrá-la no corredor já é um sucesso. E outra história bem parecida com essa é do nosso professor de badminton, o Gabriel. Ele também entrou com 6 anos na instituição, fez o pré-aprendiz, fez o jovem aprendiz, mas ele foi fazer o jovem aprendiz em outro lugar, se formou em educação física e veio trabalhar conosco numa oficina específica de badminton. Justamente, vou colocar aqui, porque é um recurso que a gente aproveita muito no Lar Escola e precisa, que é a destinação do imposto de renda, através do FIA. E foi de umas atividades, uma das oficinas que a gente colocou, que foi o badminton, que é um esporte novo. No Brasil é super novo. Novo para nós, né? E ele veio dar essas oficinas.
E o que está acontecendo com essa oficina? Ela já está sendo reconhecida, os nossos atletas estão participando de campeonatos paranaenses e brasileiros junto com a equipe de badminton de Maringá e descobrindo talentos. Por exemplo, nós temos um menino que ele é o campeão sub-100 do Paraná. Quer dizer, sub-11, desculpa. Sub-11 ele já é campeão aqui no Paraná. Então, quer dizer... E tem outros atletas também se destacando, né? Então, além da benesse que os atendidos têm todos os dias na instituição e também as suas famílias, porque quando a família precisa também de algum apoio, de algum suporte, nós estamos preparados para isso, né, na instituição. Ainda tem talentos, pessoas que voltam. Nós temos muitas histórias, Barbieri, muitas histórias. Profissionais que voltam para o Lar Escola para prestar o seu serviço do que eles estão formados hoje. Os nossos voluntários, quando temos eventos, muitos são ex-atendidos. Já tivemos na diretoria ex-atendido do Lar Escola. É um trabalho maravilhoso. E, inclusive, né, agradecer você, porque também é o nosso diretor. 2025 eu vou estar lá, ajudando. Agora, 2024 ainda não consegui, não me programei para isso, mas 2025... Mas você conte com o Barbieri, conte com o UniCV também. Que ótimo. O UniCV já é nossa parceira também, né, no Lar Escola. Então, é isso, né? Então, são essas histórias justamente de pessoas que desenvolvem Maringá, né, que fazem Maringá crescer, estão com a gente no Lar Escola com esse objetivo, de desenvolver os nossos jovens, para que eles também cresçam, para que eles se espelhem, né, nas histórias, no trabalho de todo mundo que encampa a diretoria e a gente siga em frente, tanto com a instituição quanto com os nossos atendidos. Nossa, Fátima, é importante falar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que o Lar Escola é realmente uma entidade de referência aqui na nossa cidade. A nossa instituição é parceira, então quando a gente tem aquelas campanhas, né, de Páscoa, da campanha de inverno, campanha de Dia das Crianças, campanha de Natal, muitas vezes o Lar Escola é uma das entidades que acaba sendo contemplada, porque existe um trabalho muito sério que é realizado por trás. E quando existe uma seriedade, a gente tem que estar junto com gente séria. E, como eu disse, fui convidado esse ano pela Fátima, ela me convidou para conhecer o Lar Escola. Engraçado é que eu morei em frente há mais ou menos 28 anos atrás, em frente ao Lar Escola, nunca tinha entrado. E agora a Fátima me convidou, fui lá, conheci, fiquei realmente de boca aberta pelo trabalho maravilhoso que eles fazem. E daí, na saída, ela me apresentou com um vídeo, trouxe a irmã, né, que é a diretora ali, e daí estava indo embora, ela, peraí, vou fazer um convite, você não pode recusar. Pronto, não tinha como recusar. Né? Então, faço parte da diretoria, ainda não pude contribuir muito em 2024, mas 2025 com certeza estarei lá, porque é um trabalho sério e quando o trabalho é sério a gente tem que estar junto, tem que contribuir. Agradeço mais uma vez você estar junto conosco. Vamos muito lá. Importante. Viu? Agora tem outro projeto também que é o Aquanatação, né, que é uma iniciativa incrível, porque promove a inclusão de pessoas com deficiência física por meio do esporte. O que motivou você a apoiar esse projeto e quais são os resultados mais inspiradores que você já presenciou estando, né, à frente deste projeto? Eu só vou completar que são deficientes físicos e também intelectuais ou com alguma outra deficiência então são também. Várias tá? deficiências. São várias deficiências. Tá? Então, esse projeto começou pelo professor José Alípio, e na época que nós treinávamos juntos natação, na escola Baleia Azul, faz muitos anos atrás, ele era um jovenzinho, né? Se formou em educação física e iniciou um projeto justamente para a natação, mas naquele momento para deficiente físico. Por quê? Porque ele entendia que a fisioterapia atendia uma parte justamente específica na deficiência, né, do paciente, mas não na totalidade. E como a gente sabe, a natação é um esporte que trabalha completo. O corpo como um tudo, né, completo, né? E aí ele iniciou esse projeto. Ele iniciou esse projeto e veio conversar comigo. Fátima, vocês gostam tanto de natação. Enfim, o que você acha de você me apoiar? Né? Estou no comecinho e tudo. E tem uma atleta, que é a Emanuele. Atleta não, né? Tem uma paciente, a Emanuele, que vai começar a aula de natação agora. Ela quer começar porque ela já teve um diagnóstico médico que, se ela ficar da forma como ela está, ela vai ficar entravada mesmo numa cama e não vai ter como
resolver, né? E ela quer começar a fazer natação. Já tentou outro esporte, enfim, não conseguiu. O que você acha? Falei, vamos, né? Por quê, sabe? Por que também foi de pronto, né, que eu aceitei? Porque eu vi que a natação, o benefício que a natação teve para mim, na minha família. Porque a natação, um primeiro momento, você entende ela como um nado restrito, às vezes até um esporte solitário, né? Restrito ali a uma raia de natação, né? Mas o que ele traz em relação à sociabilidade, em relação à amizade, perfeito, ganho de energia, né? Eu acho e emocionalmente falando, fisicamente, é um ganho muito grande, né? E nós tivemos, na verdade, eu acho que foi uma conjunção de fatores, porque quando a Emanuele foi entrar para nadar, eu fui, né, pessoalmente conversar com ela e falei, olha, né, então você, né, a nossa pupila agora, né, e tem que haver uma dedicação, né? A nossa parte aqui, vamos dizer, é uma parte de um respaldo financeiro, um apoio, mas ele tem que vir uma dedicação sua. E ela levou isso muito a sério. Ela realmente levou os treinos a sério na vida dela. Perfeito. E isso fez dela uma atleta. Então, em 2 anos, praticamente, ela se tornou uma atleta. Só que Barbieri enfrentando muitas dificuldades mesmo. Ela não é de Maringá, então ela tinha que vir 3 vezes por semana para cá, né, em ônibus, cadeira de rodas. Então, assim, eu falo assim, sabe, que eu valorizo muito. Com certeza. Muito, muito mesmo, que é uma dedicação mesmo. Só que ela conseguiu. Ela conseguiu, a partir dali ela foi chamada para fazer treinamentos específicos em São Paulo, só os melhores atletas que ficam no CT de treinamento de natação em São Paulo, né? Então ela já vem há 3 anos fazendo esses treinamentos. E quando nós conversávamos, né, que ela falava assim, o sonho, né, de ir para fora e tudo, esse sonho já se realizou, porque ela já foi em campeonatos para o exterior e ela acabou de voltar o mês passado do Emirados Árabes, acho que chama Geminiasium, alguma coisa assim, a competição de escolares internacional. Ela foi com a comitiva do Brasil de para-atletas e competiu lá. Voltou, já está competindo em outros campeonatos brasileiros, já ganhou 3 medalhas de ouro. Que história bonita. É muito bonita a história dela, né? Aí, a partir dali, já os voos, né, Barbieri? Aí são patrocinadores grandes que ela tem. Aí ela realmente é uma atleta de destaque, de sucesso, né? E aí tem outros vindo. Então, hoje a gente apoia os pequenininhos, né? Quem está começando mesmo, que esse é o objetivo, né? Eu acho que o objetivo é isso, a gente dar esse start inicial, acompanhar, dar esse apoio e que a pessoa faça parte dela. Eu acredito muito nisso, né? E o Zalípio, que é um excelente técnico, hoje ele está com 80 alunos, Barbieri. Que coisa linda, hein? 80 alunos. Então, é isso, o ganho que se tem só de sociabilizar, oportunizar competições. Então, quando, né, que uma criança dessa sonharia aí, acabaram de voltar de Porto Alegre, depois são em São Paulo. Então, é muito valioso. Eu acho assim, é um projeto muito, muito valioso mesmo, esse da natação. Acho que o ganho é para todo mundo. Que legal, parabéns. Eles têm vida. Posso dizer isso, sabe? Eles têm vida com a natação. Então, nós já falamos da Fátima, né, a sua formação acadêmica, da Fátima, empresária de sucesso, que foi premiada, da Fátima, que está à frente de uma entidade, mas temos também a Fátima, que é triatleta. O que esta modalidade, triatleta, o triatlo, trouxe para você na sua vida pessoal e na sua vida empresarial? Barbieri, eu posso dizer assim, você conseguir traçar as suas metas, conseguir trazer um cronograma para você das suas metas e você conseguir trilhar para conseguir o seu resultado. O triatlo me trouxe isso. Porque nada é impossível. Eu lembro da primeira vez que eu fui falar para o meu técnico que eu só fazia natação mesmo, né? E eu falei para ele, o meu sonho é fazer triatlon, né? E naquele momento ele falou assim, não sabe nem nadar direito. Vai querer fazer triatlon, né? E no momento seguinte ele fez um curso de personal.
E aí ele falou, Fátima, lembra daquela conversa? Tá de pé ainda? Você tem o sonho? Eu falei, eu tenho. Ele falou, você é seu treinador, topa? Eu falei, é o que eu quero. E eu e o Silvio começamos naquele momento, há muito tempo atrás, né? E ele continua nosso técnico até hoje. Então, naquele momento, eu aprendi. Quando você tem um sonho, e às vezes o sonho pode ser tão distante da tua realidade, e normalmente é, né? Porque às vezes o sonho pequeno, ele é o teu dia a dia ali, né? Mas um sonho grande tão distante da tua realidade, e o que você tem que fazer para isso? Né? Levando para o lado do triatlo, é o quê? É o treino. Então, é uma planilha de treino que você se compromete a fazer diariamente as suas atividades, para que a hora que você chegue na competição, você esteja pronto. Então, é isso que eu levo para a gestão, eu levo a mesma coisa. Então, qual é a tua meta do ano? Aonde você quer chegar? Qual é o teu o progresso, por exemplo, então, no seu estudo? Quando você for se formar, você quer estar com qual bagagem? Então, o que você tem que fazer hoje? Sim, você em 5 anos, 4 anos, 3 anos, você vai pegar o teu diploma, mas como? Como é que você está traçando o teu ano, né, escolar? Como é que você está levando as suas atividades, as propostas que os professores fazem para você? Porque isso é uma grade curricular, é o que você precisa fazer, cumprir para que o seu diploma seja efetivo quando você for receber. Então, o esporte ele traz da mesma forma isso. É uma sequência, né, para que você obtenha o teu resultado. Perfeito. Fátima, a conversa está boa, né? Tá. E, infelizmente, nós temos tempo. Eles dão para a gente só 30 minutos. Fátima, que conselho você daria? Porque nós temos aí muitas mulheres te ouvindo, você é uma referência na nossa cidade e tem muita coisa para ensinar. Para essas mulheres que estão começando agora na vida empresarial, o que seria mais importante elas focarem? O que seria mais importante elas mirarem para ter sucesso? Conhecimento. Né? Acho que a nossa conversa inicial, né, o podcast, é sobre esse objetivo. Então, é educação, conhecimento, bons parceiros e boas parcerias. Eu acho isso fundamental. Tá? E acho que completaria ou reforçaria o que eu falei antes. Tenham sonhos. Sonhos. Sonhe grande, se visualize naquele sonho, coloque você como personagem principal no sonho que você tem e batalhe. Faça teu cronograma, batalhe. Costumo dizer que eu não encaro as coisas como dificuldades, assim como desafios. Então, se eu posso deixar um recado, é isso, encare as batalhas diárias como desafios, porque a hora que você superá-los, você vai ter avançado mais uma etapa, mais um degrau na sua vida e vai estar mais próximo do seu sonho, da sua realização, que você tanto almeja. Muito bom. Fátima, obrigado aí, foi muito bom vir falar com você nesse momento, a gente se conversa bastante, mas né, agora para 100 mil alunos, gestores de polos em todo o Brasil. Chegamos ao final de mais um episódio do Poder Educação. Hoje recebendo, então, a empresária, a filantropa e também triatleta Fátima Ivata. Quero lembrar que esse episódio e mais os demais estão no nosso canal do YouTube, o YouTube UniCV, bem como também na nossa rádio UniCV. Peço a vocês que comentem, compartilhem, porque nós teremos em breve mais programas com mais pessoas importantes falando da educação e também do poder transformador que ela tem em todas as pessoas.